Olá, pessoal, boa noite. Capítulo 20 de Missionários da Luz, de André Luiz. É, Adeus. Pois é, adeus. Estamos terminando o terceiro livro da nossa coleção da vida do mundo espiritual, do André Luiz, né? Amei vocês já terem perguntado qual é o próximo. Semana que vem iniciamos o estudo do quarto livro, que é Obreiros da Vida Eterna, onde com certeza aprenderemos muito mais sobre as nossas obras e ações aqui na Terra. Então, André Luiz inicia dizendo que esperava a continuidade dos novos estudos em companhia do Alexandre, mas, com surpresa, o amigo Lísias foi portador de um convite para uma reunião de despedida. Bem, Lísias disse a André que de quando em quando os orientadores se dirigem a planos mais altos, desempenhando tarefas de sublime expressão que ainda não podemos compreender. Creio que deva partir amanhã, disse ele, né, em companhia de alguns mentores que lhe são afins, e deseja apresentar as despedidas aos colaboradores e aprendizes na próxima noite. E os trabalhadores da crosta? Perguntou André Luiz, né? Não é Alexandre um dos instrutores diretos de um grande agrupamento espiritistas que conhecemos? Lísias respondeu que naturalmente já foi providenciada a substituição devida, de acordo com o mérito e o aproveitamento da instituição a que André Luiz se refere. E sentindo talvez a mágoa que invadira o espírito dele, né, Lísias comentou: o que lhe posso assegurar é que o venerável orientador não nos esquecerá. Dirigindo-se às esferas mais altas, a única preocupação dele será o serviço de Jesus, com o enriquecimento de si mesmo para ser-nos mais útil. Entretanto, André disse que ele fará muita falta, que sentia que deixará em meio da tarefa, quando tanto necessitamos do seu concurso valioso para o aprendizado, enfim, ele, né? Como assim? A Elisas percebeu a natureza passional, né? E foi firme. Ele falou: nada de egoísmo, André. Sabemos que Alexandre se ausentará em serviço, mas ainda mesmo que a sua excursão fosse muito longa e plenamente consagrada ao repouso recreativo, cabe a nós, né, seus devedores, a participação da alegria dos seus elevados merecimentos. É necessário examinar o bem que ainda se pode fazer, vibrando de júbilo e esperança com as realizações por vindouras, para não sermos indolentes e improdutivos. Não devemos, porém, esquecer o bem que se fez ou que recebemos, a fim de não sermos ingratos. Aquela observação teve a virtude de acordar a consciência de André Luiz, né? E aí ele se colocou assim, equilíbrio emocional que precisava, né? E aí modificou a atitude íntima, reagindo contra as primeiras impressões que a notícia tinha causado, né? E aí o bondoso amigo compreendeu e falou: ao demais, não podemos esquecer as obrigações que nos são próprias. O aprendizado, nos cursos diversos em que se apresenta, chega sempre ao fim, embora a sabedoria seja infinita. Precisamos demonstrar aproveitamento prático das lições recebidas.
Que melhor testemunho de assimilação poderemos dar ao instrutor amigo que o de receber-lhe o campo de serviço em que sua bondade nos iniciou, até que ele volte da provisória excursão. André Luiz, assim como nós, pensa primeiro em si mesmo, né? Como assim? O que eu vou fazer, né? Se sentir órfão, não é assim? Ao invés da gente ficar feliz porque o outro vai continuar evoluindo, aprendendo coisas novas, crescendo, né? A gente pensa, e agora? O que vai ser de mim? Né? Isso me faz pensar quando alguém querido nos deixa, né? Para seguir seu caminho de evolução, quando ele desencarna, né? Ao invés da gente pensar no progresso dele, na próxima etapa que ele vai cumprir, nós ficamos chorando a sua ausência. Porque, na verdade, a gente se sente proprietário deles, né? Nos magoamos, nos sentimos traídos, abandonados. O que será de mim agora? Ou seja, nós pensamos no nosso bem-estar e não no bem-estar do ser querido. Então é isso que o início do capítulo nos chama a atenção. Alexandre, sentindo os ânimos dos presentes, fez um discurso emocionante e diz da necessidade individual dele de aprender, de sanar alguns desvios que ele precisava consertar. Ele agradecia muito, mas não se sentia uma espécie de mentor, de benfeitor. Ele reconhecia, sim, que estava na função de instrutor e orientador daquelas equipes, porque a verdadeira humildade é aquela que procura não ser aplaudido, né? Homenageado, ter exaltações. A humildade não abre mão da responsabilidade, ou seja, ele reconhece que está exercendo a função, né, de orientador, de instrutor, no caso aí, né, e procura fazer da melhor forma possível, sem se colocar acima das pessoas, sem se exaltar, colocando ao plano maior os méritos daquele aprendizado, daquele curso, enfim, né? E ali ele vai descrever o discurso de Alexandre, né? Discurso que é para nós, né? Porque toca em pontos importantíssimos para nós. Ou seja, ele fala dos perigos da idolatria, porque endeusando algo ou alguém, nós ficamos esperando que esse alguém nos faça o que precisamos, ao invés de nos levantarmos e fazermos. Colocamos pessoas em idolatria, é colocarmos essa pessoa tão distante que a gente passa a achar essa pessoa especial, tão além que não podemos fazer nada, né? Porque ela é muito superior. Então ele diz que o fato de o orientador estar sempre presente acomoda o discípulo a não pensar. Ao invés de procurar soluções, ele procura o mestre em busca de respostas, né? Resposta pronta. Junto do instrutor, o aprendiz quase sempre apenas observa. À distância, porém, experimenta e age, vivendo o que aprendeu. O bom mestre, ele capacita o discípulo a desenvolver seu raciocínio, suas habilidades, sem prendê-los emocionalmente. E aí ele diz que não os amaria se ele os viciasse em sua dependência. Que amor é esse que escraviza,
que torna dependente. E comenta assim, né? Meus amigos, há serviço em toda parte. Aquilo que aprenderam comigo, sigam aplicando. Sejam agentes multiplicadores. Levem adiante a missão, a mensagem do Mestre, porque ele é o nosso modelo, ele é o nosso guia. É preciso considerar que este servo humilde, no caso ele, Alexandre, né, não deve absorver o lugar que Jesus deve ocupar em suas vidas. Mas não posso fugir, né, ver fugir, né, a oportunidade de sérias reflexões em torno do problema dos laços sagrados que nos unem, sem algemar-nos uns aos outros. Cada um de vocês tem obrigações em separado, nos setores diferentes da atividade espiritual. Durante alguns meses estivemos quase sempre juntos, quando a oportunidade permitia, né? Associados na mesma experiência, criamos laços santificados de amor que nos irmanam uns aos outros. Não podemos, porém, descansar sobre a comodidade do afeto. É preciso enfrentar as asperezas do serviço, conhecer a luta, testemunhar aproveitamento. Nunca me valeria da qualidade de instrutor para impedir o crescimento pessoal de vocês, crescimento mental, né? A terra que nos é mãe comum reclama filhos esclarecidos que colaborem na divina tarefa da redenção planetária. Olha que interessante, ele fala: há multidões por toda parte, escravas do bem-estar e da miséria, da alegria e do sofrimento, estranhas ao caráter temporário das condições em que se agitam. Todos vivem, mas raros espíritos de nosso mundo tomaram posse da vida eterna. O campo de trabalho é vastíssimo. Percebam que há escravos do bem-estar, do conforto, da alegria, mas também existem os escravos do sofrimento, da miséria. E a todos eles há uma necessidade de atender. Experimentem neles, né, o que aprenderam, despertando as consciências que dormem ao longo do caminho. O aprendizado fornece-nos conhecimento. A vida oferece-nos a prática. Unamos a sabedoria com amor na atividade de cada dia e descobriremos a divindade que palpita dentro de nós, glorificando a terra que aguarda nosso concurso eficiente, pelo equilíbrio e compreensão. Não faltam instrutores benevolentes e generosos. E além disso, vocês devem aplicar as lições que receberam, orientando igualmente seus semelhantes em luta e os companheiros ainda frágeis. Só as vítimas voluntárias da idolatria convertem a ausência num vácuo. Bom, já estamos terminando o livro, né? Vamos pensar o seguinte: por que será que esse livro chama Missionários da Luz? Porque ele faz reverência aos grandes missionários do mundo espiritual que estão o tempo todo atuando em prol do nosso melhoramento, em prol da nossa mudança interior, do nosso progresso pessoal. Ou seja, no livro todo, André Luiz descreve esses grandes benfeitores que estão o tempo todo nos ajudando e não nos damos conta disso.
Em toda a obra, ele descreve grandes benfeitores que estão nos ajudando em tarefas especializadas. Existem espíritos especialmente dedicados à tarefa mediúnica, existem espíritos especialistas no magnetismo, nos passes, espíritos especializados no atendimento de famílias, de casais em perturbação, no auxílio de pessoas vítimas do vampirismo, com recursos e técnicas específicas, ou seja, são espíritos especializados em campos variados e que atuam em prol da humanidade, beneficiando os homens que vivem a experiência da reencarnação. Se vocês se lembram, ele começa o livro falando da tarefa da mediunidade. E então, ele nos dá informações preciosas sobre a prática do médium, ou seja, da educação mediúnica, dos requisitos morais. Ele fala da gula, da alimentação do médium, os efeitos da psicosfera e também do médium durante a sessão mediúnica, a psicosfera da reunião e também dele mesmo, né, do médium, né? O álcool, os efeitos do álcool, inclusive os efeitos perispirituais. Ele fala da sexolatria, ou seja, da perturbação sexual. Mostra as vantagens da mediunidade com Jesus. A mediunidade moralizada é muito melhor do que a orgânica, porque ela necessita da moralidade dessas questões. A minha mediunidade é sempre compatível com a minha vida. Por isso a moralidade é muito importante. Por isso a necessidade do estudo da reforma íntima. O capítulo sobre a epífise é maravilhoso. Lembre, aquele capítulo, ele é o maior de todos, né? Ele tem Não, ele não é o maior de todos, mas ele tem, assim, uma informação preciosa, né? O maior de todos é o do processo de reencarnação, né? Porque ele é rico em detalhes e ele confirma a tese de Kardec, como a gente falou no capítulo, né? E ainda explica todo o processo desde a miniaturização do espírito, a aproximação do casal, né, que vai ser os pais, mostra as reencarnações, diz que nem todas as reencarnações são iguais, ou seja, a maioria não é igual, assim como o desencarne também é diferente, né? Eles sempre são de acordo com a necessidade, né? Ele explica os mapas reencarnatórios, lembra? Ficamos também sabendo que existem espíritos completistas, que existem abortos inconscientes provocados pelos desvios sexuais da genitora. Ele diz que esses abortos dificilmente têm causas espirituais, ou seja, são desvios dessa encarnação, né, da vida atual da pessoa, né? Ou seja, ele aborda muitos temas e em todos eles ele detalha. E aí ele termina o capítulo com uma belíssima oração, né? Senhor, sejam para o teu coração misericordioso todas as nossas alegrias, esperanças e aspirações. Ensina-nos a executar teus propósitos desconhecidos. Abre-nos as portas de ouro das oportunidades do serviço e ajuda-nos a compreender a tua vontade. Seja o nosso trabalho a oficina sagrada de bênçãos infinitas. Converte-nos as dificuldades em estímulos santos. Transforma os obstáculos da senda em renovadas lições. Em teu nome, semearemos o bem onde surjam espinhos do mal.
Acenderemos tua luz onde a treva demore. Verteremos o bálsamo do teu amor onde corra o pranto do sofrimento. Proclamaremos tua bênção onde haja condenações. Desfraldaremos tua bandeira de paz junto às guerras do ódio. Senhor, dá que possamos servir-te com a fidelidade com que nos amas. E perdoa nossas fragilidades e vacilações na execução da tua obra. Fortifica-nos o coração, para que o passado não nos perturbe e o futuro não nos inquiete, a fim de que possamos honrar-te a confiança do dia de hoje, que nos deste para a renovação permanente até a vitória final. Somos tutelados na terra, confundidos na lembrança de erros milenários, mas queremos agora, com todas as forças de nossa alma, a nossa libertação em teu amor para sempre. Arranca-nos do coração a raiz do mal. Liberta-nos dos desejos inferiores. Dissipa as sombras que nos obscurecem a visão do teu plano divino. E ampara-nos para que sejamos servos leais de tua infinita sabedoria. Dá-nos o equilíbrio da tua lei. Apaga o incêndio das paixões, que por vezes irrompe ainda no âmago dos nossos sentimentos, ameaçando-nos a construção da espiritualidade superior. Conserva-nos a tua inspiração redentora no ilimitado amor que nos reservaste, e que, integrados no teu trabalho de aperfeiçoamento incessante, possamos atender-te os sublimes desígnios em todos os momentos, convertendo-nos em servidores fiéis da tua luz para sempre. Assim seja. Fim. Ou início do próximo, né? Gente, muita luz. Uma excelente semana. Amo vocês. Beijos.